Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição para Presidente Prudente, toda a região. Mais uma semana começando. Hoje, dia 13 de julho de 2020. A apresentação é minha, Eudes Figueiredo, aqui no Jornal da Manhã, edição regional, junto comigo para comentar as notícias do dia e aquelas também que vão circular durante a semana. Adilson Breviglieri, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. Vamos começar, então, com o destaque da semana para Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes e uma excelente semana a todos vocês. O meu destaque hoje vai para o que aconteceu no final de semana, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Infelizmente, a sociedade ainda, algumas pessoas da sociedade não entenderam o que é o conceito de civismo e fizeram aí inúmeras aglomerações desnecessárias para o momento. É preciso ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque nós precisamos abrir o comércio. Eu acho que isso aí já é o resultado da nossa pátria educadora, que ensinou aí muitos direitos, mas esqueceu de ensinar um pouquinho também dos deveres. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Boa semana para você. Bom dia, Eudes. Boa semana para todos nós, para os nossos ouvintes. Aproveitar também, agradecer a audiência dos amigos aqui, que não dá para dizer o nome, para não esquecer ninguém, mas muito legal, muita gente falando que está nos ouvindo. Pelo menos para mim, as críticas são positivas, né? Isso é muito legal. Meu destaque, sempre vou querer destacar aqui, já passamos de 60% de recuperados no Brasil, né? Isso é muito bom, são mais de 1.100.000 pessoas. Queria também chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, que é de interesse de todo mundo. O agronegócio no Brasil, esse ano, vai ter a maior safra da história do Brasil. E, coincidentemente ou não, a gente começa a ver na mídia nacional e internacional que a Amazônia está pegando fogo, que o Brasil acaba com a Amazônia. Fique atento, porque as ONGs, seus maiores patrocinadores, são todos concorrentes do agronegócio brasileiro. Então, não seja vítima do berrante virtual. Entenda o jogo do capital, porque o que está em jogo é realmente o Brasil mudar de posição para ser uma das lideranças mundiais no mercado e principalmente no agronegócio, como já é e vai continuar caminhando para ser. Bom, e no programa de hoje a gente ainda vai falar muito sobre esse jogo de capital que está acontecendo no mundo entre os Estados Unidos e a China. Bom, então fiquem ligados aqui. Bom, nós vamos lá com o Adilson Breviglieri para o seu comentário de hoje e a sua análise aí. À vontade, né, Adilson? É com você. Bom dia, Eudes, Padilha, Gessi, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Olha, em 1986, a Santa Casa de Presidente Prudente, com a chefia do nosso doutor Ennio Perrone, realizou o primeiro transplante de rim na cidade, que foi um feito excepcional para a época. E agora, em 2020, nós estamos vivendo também a possibilidade da realização de uma hepatectomia videolaparoscópica na região, ou seja, o Hospital do Câncer de Presidente Prudente estará utilizando um protocolo internacional do uso da verde indocianina, por fluorescência para a cirurgia do fígado. É um avanço bem significativo para a nossa cidade, para a nossa região e para o interior do Brasil. Parabéns para a equipe médica do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, em especial para os doutores Geraldo Siqueira e Rafael Melo, que estarão à frente da primeira cirurgia retirada de tumor no fígado da instituição, que foi aqui em maio deste ano. Pois é, um procedimento que é caro, que era realizado só em grandes centros e agora também acontece aqui em Presidente Prudente. Parabéns. Ok. No ritmo das boas notícias, o governo do estado de São Paulo anunciou na sexta-feira passada que as 56 cidades do Oeste Paulista vão evoluir para a fase laranja do plano de flexibilização da quarentena. A atualização começa a valer a partir desta semana. Foi divulgada uma entrevista no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Os 44 municípios vinculados ao Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente estavam na fase vermelha, que é a etapa mais restritiva do chamado Plano São Paulo, na qual somente os serviços considerados essenciais têm permissão para funcionar desde o dia 15 de junho. Agora, a região caminha para a fase laranja. Adolfo Padilha, boas notícias, né? Boas notícias, mas eu vou me atentar aqui num comentário
que mudou da última vez que a gente foi colocado na fase vermelha? Quais são os parâmetros, qual a mudança nos parâmetros que eles estabeleceram? Eu acho que algumas coisas ficam muito claras para a gente entender que não é uma ação muito inteligente, seja do governo do estado e seja também da prefeitura local, porque não podemos esquecer que o prefeito tem sim autonomia para mudar algumas coisas. Entre os regramentos da nova reabertura, e volto a dizer aqui, não mudou os índices de ocupação de UTI, o índice de ocupação de leitos hospitalares que nos levou para a fase vermelha, segundo, eles continuam a mesma coisa, né? Isso evidencia aquilo que nós defendemos. O fechamento nunca foi a melhor medida. Não existe nenhuma explicação comprovada cientificamente que isolar e se trancar em casa seria a melhor decisão. Nós continuamos defendendo o distanciamento social, cuidar da higiene, isso sim. Mas o que me chama a atenção, e a gente tem que falar, é essa limitação de horário. Será que as experiências passadas durante a pandemia, aí, mais de 100 dias, já não demonstrou que deixar 4 horas, 3 horas, 5 horas, só cria tumulto? Vai ser um tal de gente querendo pegar ônibus para ir até o centro, vai ser um tal de gente querendo chegar mais cedo para ser atendido. Aí a pergunta que fica, então é melhor liberar o horário inteiro? Sim, era melhor liberar o horário inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde. E fortalecer a campanha de que só saia se for necessário. Só vá à rua se for necessário. Só saia de máscara. Use o álcool em gel. Mas mantendo 4 horas, pode ter certeza, a aglomeração é uma atitude, no mínimo, não muito inteligente para a gente ser delicado aqui no comentário, Eudes. Fernando Gesse, a sua opinião? Vou meter aqui uma frase de um médico. Foi perguntado a ele, doutor, quando que nós poderíamos aí analisarmos, ou o senhor poderia me informar, quando que essa pandemia vai acabar? E aí o médico, na sua resposta à pessoa que o indagou, respondeu, não sei, minha cara, eu não sou político. Então o que eu vejo muito é justamente isso que está acontecendo. Nós temos aí, infelizmente, um domínio, vamos dizer assim, da política sobre questões de saúde. Vamos lembrar aqui também que agora, essa semana, acabou de sair um estudo daquela Universidade de Pelotas, da qual vem fazendo um excelente trabalho no Brasil todo. E por incrível que pareça, o que ela constatou foi o seguinte, o isolamento social não é e nunca será a saída. Prova disso é a cidade de Manaus, que teve ali um colapso no seu sistema de saúde e hoje tem uma taxa. Foi encontrado hoje, na sua população, uma taxa com todos os anticorpos ali referentes à Covid-19, quase 3 vezes mais alta do que encontrado no estado de São Paulo. E lá, a quantidade, né, todo o aparato para o Covid-19 já está sendo desarmado. Aqui no estado de São Paulo, todo esse isolamento, toda essa situação também não vai resultar em nada. E também outro fato interessante, essa mesma constatação da Universidade de Pelotas também foi constatado na Europa, onde vários países ali já abriram tudo. E, infelizmente, aqui nós não entendemos que nós deveremos, né, ou devemos ficar em casa quando nós temos um estado de pandemia, ou seja, diminuir a contaminação principalmente por conta dos jovens, que esse é o estudo que eles estão colocando, que são os jovens que precisam trabalhar, que se movimentam mais, então restringir isso aí. Junto com isso, toda a parte de isolamento social que realmente é necessária, cuidarmos das pessoas em estado aí um pouco mais preocupante e tomarmos as medidas as medidas sanitárias. Isso sim é o que vai resolver o nosso problema. Ou seja, resumindo em si, isolamento social no início era necessário? Sim, era necessário, porque nós deveríamos tomar ali todos os preparos para acomodarmos as pessoas que iriam ser cometidas da doença. Agora, ele é uma solução que ficou definitiva no Estado de São Paulo? Não. Isso aí a ciência está provando. Adilson Brevileri, a sua opinião? Vamos relaxar um pouco aí no plano de flexibilização, né, para a fase laranja. Olha, eu quero acreditar o seguinte, que
tantas pessoas, especialistas e não especialistas, falando o que deve ser, o que não deve ser, achômetros, N's em vários lugares. Mas uma coisa que a gente tem que aprender é ver como é que foi feito o trabalho em determinadas regiões ou em determinado país e de que forma foi feito e como é que chegou a um sucesso. Então, nós temos exemplos de vários países, principalmente da Itália, de tudo que aconteceu, que chegaram no fundo do poço com relação à questão da pandemia, e ninguém sabia como fazer, se isolamento era de acordo, se tinha que ficar fechado ou não, se lockdown, enfim, qualquer tipo de atitudes, ninguém sabia ao certo, porque, na verdade, no mundo moderno é a primeira vez que nós chegamos a uma situação como essa. Nós nunca vimos, o mundo não havia vivido uma situação como essa. Mas depois que você tem exemplos práticos de como foi feito o comportamento, o desenvolvimento, o tratamento, cuidar da pandemia em si, aí sim, olha, foi feito dessa forma, então vamos fazer também dessa forma, o que deu certo lá também fatalmente vai dar certo aqui. Mas nem sequer isso foi feito, né? Em se tratando especificamente no estado de São Paulo, na questão do nosso ditador aí, João Dória, né? Então eu quero crer que ainda a verdade, já disse isso aqui, vou repetir, a verdade ainda, mesmo que tardia, ela vai aparecer, e aí muita gente talvez nem tenha tanta surpresa, mas nós vamos dizer que já é o que nós já esperávamos que acontecia, né? Já havia aí talvez alguma coisa oculta que acabou aparecendo, que era quais eram as intenções do governador, quais eram as intenções dessas pessoas que tinham a intenção de manter fechado e as pessoas em casa. Então, a gente já está aí, de uma certa forma, entrando num relaxamento, numa situação de 60% de curados já da pandemia. Isso é um sinal de que nós estamos evoluindo, que a imunologia já está começando a acontecer. Então, nós temos certeza que a hora certa a verdade vai aparecer e os chacais irão cair. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente receberá 6,3 milhões de reais para acolher os pacientes oncológicos do Hospital Regional de Presidente Prudente. O convênio com o governo do estado deve ser assinado e publicado hoje, segunda-feira. O repasse faz parte de um convênio pleiteado desde março pelo deputado Mauro Bragato para liberar leitos visando o atendimento de pessoas com coronavírus e concentrar os atendimentos oncológicos no Hospital do Câncer. O convênio vai custear 10 leitos da unidade de terapia intensiva adulta e outros 60 leitos clínicos do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente durante 90 dias, com repasse de 2,1 milhões por mês. O Hospital Regional do Câncer aguarda a formalização e o repasse do recurso para iniciar a transferência dos pacientes, então, nesta segunda-feira. Boa notícia, né, Adolfo Padilha? Boa notícia, eu só vou corrigir a informação aí. Não é um pleito do deputado Mauro Bragato, é um pleito dos deputados Mauro Bragato, do Ed Thomas, das entidades de Presidente Prudente, que há muito tempo solicita isso. Agora, o que me chama a atenção na matéria é que o prazo é só de 90 dias, né? Demonstra aquilo que a gente sempre discute aqui, o descaso com a nossa região, sendo nós o que nós já cansamos de falar aqui, capital regional, maior número de presídios. Por que não manter esses leitos no Hospital do Câncer por inteiro? Manter esses leitos, mesmo pós-pandemia, né? Sendo que o HR há muito tempo vem reclamando de superlotação com a demanda dos presidiários que são atendidos lá.
A Santa Casa, e principalmente a Santa Casa da região, com toda a dificuldade financeira que tem. Por que não o Estado não mantém esses 10 leitos que vão ser instalados de UTI, e são mais 80 leitos clínicos no Hospital do Câncer? Há de se dizer aqui também que, mesmo sem um convênio do Estado, a diretoria do Hospital do Câncer, em entendimento com a Santa Casa, e vivendo o problema da pandemia na nossa região, meses atrás já fez algumas transferências de oncologia para o seu hospital para livrar leitos na Santa Casa. Então, são ações como essa, da comunidade, dos seus representantes, que às vezes faz o papel do Estado. E fica muito claro aqui, né? O dinheiro ainda não foi liberado. Vamos ver se sai mesmo nessa segunda-feira, né? Seria mais uma lenda urbana que a gente daria por encerrado. Mas volto a insistir, porque a OAB, porque as entidades civis organizadas de Presidente Prudente e região não fazem um abaixo-assinado, não fazem uma reivindicação fortalecendo os deputados, o prefeito de Presidente Prudente, no sentido de que o Estado mantenha isso, mesmo pós-pandemia, aqui no Hospital do Câncer. É uma reflexão que todos nós deveríamos fazer e talvez uma atitude que todos nós deveríamos ajudar. Fernando Jesse, a sua opinião? O Hospital do Câncer de Presidente Prudente é um excelente exemplo do que a comunidade, a sociedade organizada pode fazer em uma cidade. Infelizmente, no Brasil, nós temos aí péssimos modelos de administração pública que apenas consomem recursos e não transferem para a sociedade todos os bens necessários para manter aí a qualidade de vida, que essa aí é a grande intenção de todas as gestões municipais, estaduais. E aqui, esse exemplo de construção do hospital foi realmente, englobou aí grande parte das instituições, da nossa sociedade, então, não só aqui da cidade de Presidente Prudente, mas da regional, estadual, até a gente do Brasil inteiro. E, infelizmente, até hoje, eu gostaria de que a notícia aqui dada fosse que o Hospital do Câncer conseguiu ali o convênio com o SUS para ser atendido. Então, esse convênio já vem sendo pleiteado há muito tempo e ele não vem sendo... nós não conseguimos isso até agora. Então, todo esse problema, essa extensão do HR para ali dentro do Hospital do Câncer, poderia ter sido resolvido há muito tempo. E é o que nós estamos falando aqui. Aonde está a compensação para todo esse monte de presídio que nós temos aqui na nossa região? Onde está a compensação para esse monte de pedágio que nós temos até chegarmos aqui? Nós estamos isolados do resto do estado, dependemos quase praticamente do que nós fazemos aqui. Se vocês analisarem o PIB nosso, ele não cresce, ele está estagnado, pelo contrário, né, decai. E agora, esse convênio é importante? Sim, claro que é importante. Nós precisamos desafogar o HR em algumas situações, porque ali recebe a região toda. Mas e aí? Agora nós vamos fazer isso? Todos os gráficos do Brasil inteiro já declinam com relação à contaminação do Covid? E aí, será que esse aqui é o momento? Nós não teríamos que ter feito isso lá atrás? Agora, necessita fazê-lo agora? De qualquer forma, isso não importa. O que importa é que devemos sim estar preparados para não termos mais a supressão de vidas aqui na nossa região. Isso aí realmente é importante, mas cabe lembrar também, é de todos os deputados e não só de um. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Muito bem, olha, esta é a palavra que define a tramitação do projeto de lei complementar do prefeito Nelson Bugalho. Insistência visando a venda do prédio que abrigou a Escola Municipal Edson Lopes, na Vila Formosa,
localizada em uma área valorizada de Presidente Prudente. O imóvel está avaliado em 4,7 milhões de reais. A proposta retornou à pauta de votação da Câmara Municipal e deve ser discutida pelos vereadores nesta segunda-feira, em sessão ordinária. Adilson Breviglieri. Olha, é a busca incessante do nosso prefeito para poder sanar aí a falta de dinheiro no caixa da prefeitura, né? Já várias tentativas que foram praticamente frustradas na Câmara Municipal, não tendo aprovação, e ele está tentando mais uma vez, tentando buscar dinheiro para poder sanar aí os problemas causados principalmente pela pandemia do coronavírus em Presidente Prudente. Agora, uma coisa é certa, é uma área de quase 5 mil metros quadrados, ela tem um prédio que, ao meu ver, é um prédio precário, é uma pessoa ou uma empresa que eventualmente tenha interesse em investir naquela área, fatalmente não terá interesse algum no que tem edificado em cima do terreno. É um terreno irregular, porque ele está numa avenida que tem uma subida bastante significativa, então é um terreno que precisaria fazer bastante ajuste, aterro, enfim. Então é um terreno que, na verdade, ele foi avaliado em 4 milhões e 700 mil reais, só que o mercado não paga esse preço hoje, né? O preço hoje real desse terreno, para o mercado comprador hoje, ele giraria talvez em torno de 3 milhões no máximo, achar alguém que fosse investir num terreno naquela localização. Então, eu acho que o prefeito poderia buscar uma outra alternativa, talvez num terreno que esteja sem edificação nenhuma, que talvez tenha uma condição melhor para investimento, para que possa, quem sabe, uma construtora trazer aí investimentos para habitação ou outro tipo de atividade que possa gerar empregos. Mas essa área onde está essa escola, ali é só o terreno, ele não vai ser vendido nunca por este valor. Talvez seja até por isso que os vereadores tenham sido bastante relutantes em não aprovar esse pedido do prefeito, né? Adolfo Padilha, será que o prefeito vai amargar mais uma derrota? Eu acho que o prefeito está certíssimo. Sou totalmente a favor de venda de ativos inúteis para o setor público, que só acumulam sujeira, que só acumulam desvalorização. A área, ao contrário do que o Adilson falou, ela é muito bem localizada. E quando se coloca a venda nesse valor, se não atingir esse valor, não vende. Vai ser tipo um leilão de licitações. Agora, a administração moderna tem que parar com essa utopia, tem que parar com essa paixão. Hoje, a gestão moderna no setor público cabe, sim, venda de coisas que não são mais úteis. Precisa de creche imprudente. Creche tem que ser setorial. Não adianta você construir creche no centro da cidade para a mãe que acorda cedo, tem que pegar um ônibus ou depende de uma van. A creche tem que ser feito um estudo regionalizado na periferia da cidade e onde tem demanda, constrói uma creche, faz parcerias com escolas municipais, enfim, tem uma infinidade de ações que poderiam ser feitas. Agora, vender ativo, eu sou totalmente a favor. Sou totalmente de desburocratizar essas ações que visam, sim, fazer caixa para a prefeitura. Vamos entrar no questionamento do que vai ser feito com esse dinheiro? Aí já é um outro problema. Mas o fato em si de colocar a escola para vender, digo para você o seguinte, os vereadores, se não aprovarem isso, não é porque eles são contra a venda do imobilizado da prefeitura. Não, é porque hoje, esse ano eleitoral, os vereadores aprovar a venda de uma escola, né? Porque lá era uma escola, e outra, para voltar a funcionar, acho que precisa investir mais do que isso aí. E a pergunta também que você faz é o seguinte, está faltando escola? Está faltando vaga na escola de Prudente? Então tem que avaliar tudo isso, mas eu sou totalmente a favor do setor público vender o passivo que ele tem. Eu acho que o Prudentão, por exemplo, tinha que participar de uma licitação por uma empresa de eventos. Chega, a prefeitura não tem que ficar com aquele elefante branco, como a Cidade da Criança também. E outros, como o próprio sede dos eventos aqui, que temos aqui perto da Maristela, me fugiu o nome agora, que sempre tem os eventos. O IBC. Essas coisas não tem, exatamente, isso não tem que ser da prefeitura, isso tem que ser da iniciativa privada ou da parceria privada-pública. Essa é a gestão moderna. Se você quer acreditar numa cidade melhor para Prudente, comece a observar o que os candidatos vão dizer sobre os elefantes brancos que nós temos aqui na cidade.
Fernando Jesse, a sua opinião? A minha opinião é o seguinte: existem imóveis que são estratégicos, devem sim ser vendidos. Eu também sou totalmente a favor aí de uma concessão ou de uma permissão de uso com relação ao Prudentão, Cidade da Criança, IBC. IBC não sei se dá, porque ali nós temos um tombamento histórico. Então, acredito que ali não deva ser permitido esse tipo de coisa. Mas com relação a vários ativos, no caso aí da prefeitura, também sou a favor da venda, sim. Eu acho que tudo tem que ser feito o seguinte: a administração ela administra recursos, senão fica administrando empresa, administrando patrimônio, esse tipo de coisa, inclusive que dá prejuízo e custa muito caro. A Cidade da Criança custa 9 milhões de reais. Esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras coisas. Agora, esse terreno, nesse lugar, eu não venderia. Por que eu não venderia? Bom, primeiro porque nós precisamos ter ali uma investigação. Isso aí passou desapercebido ou então não quiseram ver. Nós tivemos relatos da escola, que a escola estava funcionando, existia ali sim, ela já é uma escola antiga, não tem necessidade, segundo informações que nós temos, de ali existir aquela escola mais, porque a própria localização do bairro, a setorização não permite mais, não era necessário, então ela poderia sim ser desativada. Agora, como que pode? Em um dia a escola foi desativada. Então, temos relatos que tinha tudo normal, estava acontecendo aula. No dia seguinte aparece um vídeo que parecia que tinha tido uma bomba atômica lá dentro, quebrando, tudo quebrado. Ou seja, as crianças estavam estudando naquela situação ali dentro. Então, isso aí precisa ser investigado. Isso precisa ser levantado. Agora, por que eu não venderia aquele terreno? Porque aquele terreno, eu acredito que ele é estratégico. Estratégico, mas de que maneira? Nós poderíamos montar ali, e sim, uma iniciativa público-privada, ali uma PPP, onde nós poderíamos edificar uma parceria ali e montar um APL, que é um arranjo produtivo local, porque nós estamos pleiteando um outro lugar lá para montar uma outra situação que não tem necessidade nenhuma, porque nós já temos a Inova. Também não entendi aquilo ali até agora. É um gasto de dinheiro sem necessidade. E dinheiro nosso, financiado e pago por nós. Não poderíamos montar ali um arranjo produtivo local com uma iniciativa público-privada justamente pela sua localização? Então, é um estudo que deve ser feito. Tá? Agora, com relação a ficar administrando coisa aí, realmente, eu sou a favor também de não ter que vender tudo mesmo. Agora, para pagar o quê? Isso também é importante deixarmos aqui claro. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Ok. Olha, o ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, determinou na última sexta-feira, como medida cautelar, que o governo pare de anunciar em sites que promovam atividades ilegais ou cujo público-alvo não esteja relação com as campanhas publicitárias oficiais. A medida foi motivada por uma representação do subprocurador do Ministério Público Federal junto ao tribunal, Lucas Furtado, com base em reportagem publicada em maio pelo jornal Folha de São Paulo. Ele apontou indícios de irregularidades em anúncios sobre a reforma da Previdência veiculados com os recursos públicos. Vamos lá, o comentário do Adolfo Padilha. Olha, eu acho que isso aí é válido, né? O que não é válido é a forma, muitas vezes, que a mídia tradicional está colocando que o governo fez divulgação em sites desapropriados. Eles não explicam o que é o Google Ads, por exemplo, né? Eles não explicam que o governo, por uma iniciativa dele, é direito dele, prefere fazer a divulgação das suas realizações via as redes sociais através das plataformas. Então, é a comunicação que mudou com a tecnologia. Nós temos um exemplo aqui na própria Jovem Pan com o Panflix. O que é o Panflix? O Panflix é um canal novo de comunicação onde você tem uma televisão no teu celular. Né? Quem ainda não abaixou, eu convido a baixar através do QR Code e ver o que é o Panflix. Você acompanha toda uma programação antes do que era uma rádio,
com estúdio, com reportagens, ou seja, é um concorrente para a mídia tradicional. Então, quando você pega Estadão, Folha, Globo, Bandeirante, SBT, Record, enfim, as mídias tradicionais, eles destacam isso como se o governo tivesse pago a publicidade para determinado site inadequado, e não é isso. O governo paga uma agência que faz uma leitura dentro do sistema do Google Ads. O Google Ads ele faz uma caça, uma procura, assim, para ser bem simplório aqui, teria que ter mais tempo para explicar isso para o nosso ouvinte. E esse comercial ele é disparado para aqueles endereços que se identificam com aquilo que o governo está falando ou com o próprio governo, do assunto de interesse do conteúdo que foi produzido. Então, é válido. Eu acho que agora o governo tem que tomar cuidado, sim, tem que ver com a agência, ver que tipo que ele vai parametrizar isso aí para que não vá para sites que não deva ir essa comunicação, mas não é uma atitude legal, não foi algo proposital. Isso tem que ficar bem claro. Adilson, você acha que o ministro está correto na sua recomendação? Olha, eu acho que qualquer pessoa estaria correto fazendo uma recomendação dizendo que não poderia colocar um determinado assunto que não interessa para crianças sendo pagas. Como o Padilha disse, isso aí é uma plataforma. Esses sites, às vezes, foram alcançados por uma ação num outro site principal e acaba chegando gratuitamente nesses outros sites. Se você for analisar, não houve, talvez não tenha havido nem aí uma escolha pela própria SECOM, porque na verdade foi feito por uma agência de propaganda, e a agência de propaganda, quando contrata um determinado serviço via internet, acaba alcançando outros caminhos que não são determinados pela própria agência. E aí entende-se que talvez o governo tenha pago para fazer a divulgação, tenha pago para fazer aquela divulgação equivocada num site para crianças, falando sobre a aprovação da nova Previdência, enfim, assuntos que não interessaria para a criança. Então, o que eu acredito que possa ter acontecido é isso. Uma divulgação alcançada sem custo ao erário público e talvez também um erro da própria agência de publicidade contratada especificamente para prestar esse serviço ao governo. Então é simples de resolver isso aí, não é uma coisa para fazer uma tempestade num copo d'água, você entendeu? Fernando Gessi, você é o nosso especialista em tecnologia. Você acha que foi um erro da agência? Olha, alguém errou, com certeza, isso aí não tenha dúvida. É sempre o que eu digo aqui, o governo ele acerta no que fazer e erra um pouquinho às vezes na forma. Normal, isso aí é totalmente normal, a tecnologia ela ainda é nova, pode ter havido ali um descuido com relação a como fazer a manipulação dos dados. Agora, eu gostaria, né, eu já venho falando aqui, eu nunca gostei muito ali das atividades do presidente, com aquelas entrevistas que ele dava rápido quando saía, quando entrava da casa. Eu acho que ali não é o momento mais próprio para isso. Mas a pessoa não está com bom humor, teve uma carga de trabalho muito grande. Então, existem outros meios de comunicação que ele poderia vir a utilizar. Afinal de contas, ele tem acesso à rede nacional de comunicação. Ele poderia, agora, as lives, eu acho bacana que a live ele já faz numa tranquilidade, pode ter uma tranquilidade maior para fazer. Acho que a live é legal. A iniciativa dele é bacana. Nós percebemos uma mudança do modelo dele de se comunicar, uma tranquilidade maior. Eu acho que isso aí tudo faz parte do desenvolvimento. Ele nunca foi presidente da República, ele começou a fazer um trabalho, não era muito legal, o pessoal não gostava muito, começou a agradar. Agora, a outro lado começou a ficar bravo também, porque ele está pegando muito leve. Eu disse, não, isso é a estratégia dele, a inteligência. É bacana fazer isso. Com relação à divulgação daí, tudo aquilo, alguém errou. Por quê? Quando você faz qualquer tipo de divulgação, a parametrização ela é gigantesca. É gigantesca. E você pode se usar de modelos ali já prontos para que esse tipo de situação não ocorra. Então, lógico que não é interessante mesmo você ficar colocando esse tipo de publicidade em lugares que não tem o mínimo cabimento. Agora, tudo é evolução. E o que eu percebo, o que eu venho percebendo, é que o governo vem, sim, se aprimorando, evoluindo, mudando algumas atitudes que eu, no meu ponto de vista, não acreditava que serem muito interessantes, a sociedade também não, mas agora vem fazendo um trabalho bacana. É o que eu sempre falo, errar, não tem problema você errar, admita o erro e melhore. Isso aí é uma virtude muito grande do ser humano, dada a poucas pessoas, viu?
E olha só, os embaixadores dos Estados Unidos e da China no Brasil trocaram acusações pelas redes sociais depois que o Departamento de Estado americano divulgou um relatório com aponta suposta campanha de esterilização em massa de mulheres de uma etnia na China. Todd Chapman, chefe da Embaixada Americana em Brasília, replicou um documento na sua conta no Twitter na sexta-feira, enquanto o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, respondeu no domingo. Vamos conferir aqui a resposta dele. No domingo, o embaixador chinês rebateu as acusações e disse: olha, esse homem vem ao Brasil com a missão especial que é atacar a China com boatos e mentiras. Aconselhamos que pare de fazer as atividades desse tipo e faça bem o seu trabalho. Uma formiga tenta derrubar uma árvore gigante, ridiculamente exagerando a sua capacidade, pois escreveu aí um embaixador chinês no Brasil. Adolfo Padilha está apertando o cerco aí entre as duas potências mundiais, hein? É um assunto muito interessante, né? Eu, particularmente, gosto muito de ler sobre essa disputa. Nós não podemos dizer que não seria um novo modelo de Guerra Fria, né? Quem pode afirmar isso? Porque, veja bem, em 1947, meados de 1900, nos anos 40, a Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, eles não tinham um confronto direto, mas eles financiavam guerras e guerrilhas pelo mundo todo, disputando poder econômico, até mesmo tecnológico naquela época. E hoje a China e os Estados Unidos, claro que eles não anunciaram ainda diretamente um ataque iminente, são duas poderosas nações bélicas, né? Os Estados Unidos é bem maior do que a China no sentido bélico, é o maior exército do mundo, a maior força de guerra do mundo, mas existe sim uma disputa acirrada, que às vezes ela diminui o calor e às vezes ela aumenta. A troco do quê? A troco de uma disputa comercial poderosíssima, né? A China é um país que é comunista, isso preocupa o mundo como um todo, e os Estados Unidos é um país capitalista democrático, é uma nação poderosa, tem seus interesses comerciais sendo atingido agora por uma nação que cresceu de uma forma assustadora. Vem essa história do vírus. A gente um dia vai entender se esse vírus, alguém que nos ouve agora pode afirmar que não foi proposital. Eu não apostaria nisso de forma alguma, conhecendo a história do mundo e conhecendo a ganância humana, né? Então é uma disputa que às vezes ela esfria e às vezes ela esquenta. E é uma guerra comercial em busca de tecnologia. Só para finalizar meu comentário, existem denúncias graves de que a China patrocina e paga cientistas americanos, e no Brasil também, estudiosos brasileiros que estão em universidades ainda que têm uma grande ideia, e nos Estados Unidos, para que leve isso para o governo chinês. E eu duvido que isso acredite. Você duvida? Eu não duvido. É uma guerra realmente muito perigosa e que, no fundo, tem o mesmo interesse, né, econômico, infelizmente. Muito bem, quero agradecer a Dilson Brevileri, Fernando Gessi, Adolfo Padilha por mais um nosso encontro. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Um grande abraço para todo mundo e até lá.